Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso evento. Agora a gente vai ter a palestra da professora e pesquisadora Fátima Yasuoka. Essa palestra da professora Fátima deixa nosso programa bem feliz. Eu acho que ela representa bem a ideia que a gente pretende ter aqui no nosso programa de engenharia física, de mestrado, que é unir pesquisas científicas de base, pesquisas básicas, até pesquisas com aplicação, com maiores aplicações, com foco em aplicações, e essa é justamente um dos espíritos da gente aceitar aluno com vínculo empregatício no setor produtivo, para que a gente realmente possa desenvolver pesquisas que tenham aplicação. Então, a professora e pesquisadora Fátima, ela é formada pelo Instituto de Física de São Carlos, onde ela também fez o seu mestrado e o seu doutorado. Depois desse período, ela fez um pós-doutorado com física aplicada à oftalmologia, também no Instituto de Física de São Carlos, e ela vem atuando como docente já há vários anos, tanto na Unesp. Atualmente, ela atua como professora da Unip, continua colaborando com o Instituto de Física de São Carlos, e ela teve passagens bem importantes, bem significantes, como gerente de projeto do departamento de P&D da Optoeletrônica, onde ela ficou por 13 anos, e ela também atua atualmente na BR Labs, onde ela vem desenvolvendo essa parte de coordenação e gerenciamento de projeto de P&D que envolve a área de ótica. Então, é um prazer para a gente receber a professora e pesquisadora Fátima. A gente já agradece aqui a sua disponibilidade, te avisa que quando faltar 5 minutos e 2 minutos para o término da palestra, irá aparecer um aviso na tela da senhora, e a gente fica muito alegre em recebê-la. Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar desse tipo de evento. Normalmente as pessoas me chamam porque eu tive uma sorte de poder me formar, participar do meio acadêmico e depois, em seguida, partir para a parte industrial, depois, mas nesse tempo eu mantive a parte acadêmica, então, de certa forma, eu acho que eu consigo passar, assim, uma ideia para os alunos, o que aconteceu comigo, que, na verdade, é um histórico da minha vida, que ela caminha juntamente com a evolução da minha participação em termos de inovação tecnológica, né? Muito bem, então, vocês estão me ouvindo, né? Ok. Estamos. Eu vou compartilhar minha tela. Muito bem. Vocês estão vendo a minha tela inteira? Ainda não. Vamos ver. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Agora estamos enxergando. Agora está a tela inteira, né? Isso. Ok, então. Muito bem. Bom, como... Professora Fátima, Oi. certo. Agora desapareceu. Estava aparecendo uma tela preta. O chat estava bem na frente, né? Tá ok. Ok, Pronto. muito bem. Então, o tema que me foi solicitado foi falar sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica para a formação dos físicos, né? E eu vi que todo mundo apresentou em português, mas o Rafael tinha me solicitado que eu falasse em português, mas que fizesse a minha exposição em inglês, então ela está toda planejada em inglês, mas eu vou falar em português, tá? Muito bem. Então,
Eu vou fazer um resumo do que nós vamos falar sobre nessa palestra. Então, eu vou fazer um paralelo entre universidade, empresa, a história que eu convivi aqui em São Carlos, que é o Instituto de Física, o Grupo de Ótica, foi um spin-off de várias empresas. Eu comecei trabalhando com optical design, que é uma área pouco desenvolvida aqui no Brasil, tá? E depois eu fui partindo um pouco para a área de laser, então vou falar sobre aplicações lasers e falar um pouco nesse desenvolvimento de desenho óptico e laser, eu vou falando sobre tudo que eu fiz e vivi na empresa Opto nesses 13 anos que eu trabalhei e mais recentemente na BR Labs, que é a empresa onde eu trabalho com a parte de projetos, né? E encerrando, eu vou falar sobre a perspectiva que nós temos hoje em relação a financiamento de projetos. Espera aí, eu estou tentando abrir um negócio. Não estou vendo a canetinha. Mas vocês estão vendo a minha seta aqui na tela? Sim, estamos vendo. Conseguindo acionar a canetinha. Bom, enfim, vamos tentar assim. Muito bem. Eu não estou gostando desse... Voltou. Muito bem. Então, depois eu vou finalizar essa apresentação falando dos financiamentos disponíveis que nós temos trabalhando em empresas, tá? Muito bem. Então, a física relacionada às áreas afins, que eu trabalho bastante com a área de oftalmologia. Gente, esse negócio começou a abrir sozinho. Espera aí, tá. Vamos voltar uma aqui atrás. Opa. Muito bem. Então, a física relacionadas às áreas afins, então, o nosso objetivo é trabalhar com pesquisa. Pesquisa na área acadêmica, então, todo mundo conhece, a gente trabalha fazendo desenvolvimento científico, tá? Aí, a questão toda seria gerar conhecimento científico e isso nos leva a produções científicas. Pessoal, eu estou vendo aqui no YouTube que está correndo, mas a minha transparência está normal? Sim ou não? Sim, professora, tem um pequeno delay entre a transmissão do Zoom e do YouTube, mas acontece sequencialmente, não tem nenhum problema. Eu principalmente sugiro que você encerre o YouTube para evitar interferência aí na voz. Tá. Eu estava olhando. Está acontecendo normalmente. Tá, ok. Então, tá bom. Senão eu estou olhando aqui, parece que as coisas não estão no mesmo tempo. Muito bem, então, desculpe, gente. Continuando aqui, então. Quando a gente parte para a parte industrial, então, o que nós fazemos é trabalhar com o P&D industrial, desenvolver o P&D industrial de forma que estamos trabalhando com inovação tecnológica e a inovação tecnológica nos conduz à geração de produtos e, consequentemente, patentes. Então, esse é o diferencial entre estar no meio acadêmico e ir para a empresa, né? Bom, como eu estava falando para vocês, isso começou nas décadas de 80 e 90, então cada uma das histórias se evolui entre 80 e 90, tá? Então, o grupo de ótica sempre teve um know-how muito grande em termos de ótica, devido aos professores que são bem conhecidos, que é o professor Jarbas, o professor Milton, o Vanderlei, o Zílio. Então, são todos os professores que começaram com o grupo de ótica e ela é que nos trouxe todo o histórico de São Carlos em termos de ser
muito bem desenvolvido em termos de inovação tecnológica, né? Muito bem, então, a Opto, assim como a ITEC, a Semapo e a MM Optics, não foram spin-offs do IFSC, e cada um deles iniciou com seus específicos produtos, que a Opto foi laser de hélio neon e componentes ópticos em geral, a ITEC com oftalmoscópio e topografia de córnea, a Semapo com treinamento técnico e manutenção técnica, e a MM com o microscópio biológico. A Semapo gerou um outro spin-off, que é a Pramed. A Opto gerou a DMC, que é de produtos odontológicos, a Condortec também, a QuantumTech, que todo mundo conhece, também é um spin-off da Opto, e a WaveTech também é um spin-off da Opto, né? Bom, então, a minha história começa trabalhando com optical design, que nós chamamos de desenho óptico, né? E ela parte da ótica geométrica, que então é o traçado de raios paraxiais de lentes finas. Então, tudo aquilo que a gente conhece em termos de lente fina, a distância objeto, a distância imagem, foco, então a distância focal imagem, distância focal objeto e a distância que cada um dos objetos e as imagens estão relacionadas através das equações de Gauss que a gente conhece. Então, a equação da formação de imagem, a equação da construção de lentes e dioptria, que é bastante usual para a oftalmologia, né? Quando a gente trabalha com lentes finas, a espessura não importa, tá? Mas como eu preciso que a espessura seja inserida quando eu estou tratando de sistemas ópticos para instrumentação, então eu preciso considerar essa espessura de centro, né, que é o que realmente é importante. Muito bem. Então, quando eu estou tratando da espessura, eu tenho planos internos, que nós chamamos de H e H'. Tá? Esses planos internos é que permitem que eu defina o que nós chamamos de distância focal. Então, a distância focal efetiva, que nós conhecemos, que é a distância focal F', na verdade, ela é medida dentro com relação a esses planos focais H e H'. E há uma outra definição que a gente usa em ótica, que é a distância focal frontal, que é o FFL, e a distância focal que nós chamamos de BFL, né? Back Focal Length, que é o F', tá? Na verdade, quando nós estamos tratando de um sistema em que o meio externo é o ar, então esse F e F' vão ser iguais, e aí nós temos, então, o EFL, que é a distância focal efetiva, que é o que todo mundo usa em termos de aplicação óptica. E essa equação que está aqui embaixo é a equação que ela vai ser corrigida através da espessura que essa lente vai nos fornecer. Bom, em cima disso, nós vamos começar a trabalhar em termos de otimização de sistemas ópticos. Então, eu preciso definir novos elementos que nós chamamos de elementos cardinais de um sistema dióptrico. Então, dióptrico, na verdade, é uma superfície que separa dois meios, né? Qualquer superfície dióptrica seria a superfície, essa primeira superfície que estou apontando aqui, e a segunda superfície que finaliza o meu sistema, tá? Muito bem. O Y, na verdade, eu estou representando com o meu objeto, e o Y' seria a minha imagem formada por esse conjunto de lentes que estão aqui no meu sistema. Aí, o que tem conhecido são F, que é a distância focal que nós conhecemos, né? E o F', que é a distância focal do lado da imagem. Então, eu defino 3 raios, uma que entra paralelo ao eixo óptico e sai
pelo foco do lado imagem, né? A outra que passa sem sofrer desvio, então entra com o ângulo H e ele sai com o ângulo H', que seria exatamente o H não gama, né? Que seria exatamente o ângulo gama, tá? Muito bem, então, o terceiro raio é aquele que entra passando pelo foco e sai paralelo. São os raios conhecidos que todo mundo usa normalmente e sabe, né? Agora, em termos de ótica, de sistemas óticos, a gente precisa definir, então, esse plano H', que vimos anteriormente, que é onde define realmente a distância focal efetiva, né? E, além disso, eu tenho os pontos nodais, onde passam os planos aqui, que nós chamamos de planos nodais, né? E aí, cada um desses planos estão relacionados de tal forma que o plano principal, a altura imagem, a altura objeto é sempre 1. Nos pontos nodais, o ângulo de entrada e de saída é 1. E a distância focal, que é o que a gente conhece efetivamente, né? Então, esses são os elementos cardinais do meu sistema. Bom, quando a gente trata de lentes finas, as lentes finas, então, todos os planos são coincidentes, né? Isso que a gente faz no ensino médio, no ensino básico, em que se trata de ótica geométrica, né? Bom, então, nesse caso, quando eu estou tratando de um sistema com várias lentes, que o sistema de um zoom de máquina fotográfica, assim como o microscópio, como o telescópio, tem várias lentes, vários componentes ópticos dentro dele. Então, eu considero que cada uma das lentes tem os seus planos principais, os seus planos nodais e aí, consequentemente, os planos focais, né? E, consequentemente, eu posso considerá-los, em princípio, como sendo um conjunto de lentes finas. E aí, então, no todo, eu tenho um sistema equivalente que representaria como se fosse uma caixa de lentes única, em que eu tenho o plano principal equivalente do lado objeto e do lado imagem, assim como o foco do sistema como um todo e o foco imagem como um sistema todo, né? Com isso, a gente precisa definir algumas especificações de um sistema óptico, que seria, na verdade, como a gente enxerga o nosso sistema e como é que eu coloco isso num software no qual eu vou ter que trabalhar, né? Então, eu tenho duas lentes aqui representadas pelas setas azuis, né? E aí eu tenho o meu objeto, que é essa seta MQ, e a minha imagem, que é essa seta M', Q', representado aqui no meu diagrama, né? E aí, toda vez que eu estou falando num sistema óptico, eu preciso definir quem é a minha abertura stop, ou seja, quem é o meu stop, quem é o meu diafragma de entrada do meu sistema. E isso é definido a partir do momento em que eu defino um raio principal. Esse raio principal é aquele que vai passar, então, esse raio principal é o raio vermelho, que vai passar exatamente do centro da minha abertura do sistema. Então, essa abertura é que vai me dizer qual é a quantidade de energia que está entrando no meu sistema, que vai ser aproveitado para poder formar a imagem do meu objeto, né? E aí, então, eu defino quem é a entrada de pupila e a saída de pupila, que é o extrapúpil e entrance púpil, que, na verdade, ele representa, então, a imagem do meu objeto, da minha abertura stop, que é essa em vermelho, esse ES, se eu estiver olhando do lado do objeto. Então, é isso que eu enxergo aqui na pupila de entrada. E a pupila de saída eu defino como se eu estivesse observando o meu stop do lado da imagem, olhando a pupila de saída. Então, esses são os meus parâmetros que eu preciso utilizar para eu definir os meus parâmetros do sistema óptico. E aí, então, define-se o F-number, que acho que várias pessoas já ouviram falar, o F-number está bem associado à câmera fotográfica,
que seria a distância focal efetiva do sistema como um todo, né, dividido pelo diâmetro da pupila de entrada. E aí eu defino como sendo N', e o N' seria o índice de refração do lado onde forma a imagem, dividido por NA. Mas quem seria o NA? NA é o que nós conhecemos, muito usual em microscópio, que é a abertura numérica, que seria o N', o índice de refração do lado da imagem, e o U, esse ângulo que está aqui em marrom, onde está apontado a saída do feixe, né? Então, a abertura numérica é NCU, e eu consigo associar tanto F-number como a abertura numérica. E aí, então, esse D, que é importante, é a pupila, a diâmetro da pupila de entrada. Então, esses são as especificações ópticas que nós precisamos para podermos trabalhar com sistemas ópticos. Bom, feito isso, o que eu preciso melhorar no meu sistema? Porque eu posso simplesmente colocar várias lentes e fazer um conjunto de lentes, mas existem aberrações que nós dividimos em aberrações cromáticas e monocromáticas, que são aberrações inerentes ao meu sistema. Então, não tem como eliminá-los, mas tem como minimizar cada um deles, e aí eu vou minimizar cada uma dessas 5 aberrações conforme a necessidade, conforme a aplicação, né? Muito bem, então, a aberração esférica é exatamente essa figura que nós estamos vendo aqui, né? Então, na aberração esférica, eu tenho raios que vêm da borda, e raios da borda, eles se cruzam em um ponto anterior. Os raios que estão mais no centro, eles vão cruzar um pouco mais à frente, e raios intermediários estarão em pontos diferentes, ou seja, eu não tenho um foco comum. Então, no sistema óptico, eu preciso minimizar essa região e tentar fazer com que eu tenha um ponto em comum o mínimo possível. O coma, na verdade, ele aparece porque eu tenho objetos fora do eixo, né? Então, objetos fora do eixo acaba provocando a formação de imagem com um efeito de coma. Então, cada um dos raios que chega na imagem representam essa configuração cromática que a gente está vendo no segundo quadro, tá? E depois nós temos a distorção. Então, a distorção eu considero o objeto como sendo quadriculado, tá? Então, esse objeto quadriculado, dependendo da minha aberração que eu tiver no meu sistema, eu posso ter na forma de almofada, né? Que a gente chama essa distorção como almofada, e também eu posso ter um tipo de aberração que é feito um barril, né? Por isso que ela chama de distorção em barril. Então, esses são os tipos de distorções que existem. Depois vem a curvatura de campo. A curvatura de campo, ela existe porque as nossas lentes são esféricas, né? Então, essa esfericidade faz com que o meu objeto, que seria um plano, ela seja curvada. Então, é isso que acontece no meu sistema. E eu tenho que minimizar, então, esse plano da imagem curvada quando eu faço otimização usando softwares que melhoram o meu sistema, tá? Bom, e, finalmente, o astigmatismo. O astigmatismo, na verdade, o foco no plano perpendicular e no plano horizontal na formação da imagem, elas não se coincidem. Então, eu teria focos diferentes no plano sagital, né? E teria foco diferente no plano sagital, ou seja, então a imagem estaria borrada em relação ao eixo X e ao eixo Y, que na realidade o astigmatismo do olho é exatamente isso, né? Então, essas são as aberrações que eu preciso me preocupar quando eu estou trabalhando com sistemas ópticos, né? A outra aberração é a aberração cromática. Nós sabemos que qualquer material, ela é dependente, o índice de refração, ela depende do comprimento de onda. Então, nós vamos ter 2 tipos de aberrações, né? Axial e lateral, e cada uma dessas aberrações, ela forma, então,
a imagem de cada uma das cores em pontos diferentes. Então, essa figura que vocês estão vendo aqui, na realidade, seria aumentado em um grau maior, né? Como é que cada uma das cores estaria sendo formada no plano focal, né? É isso que a gente vê aqui nesse diagrama de imagem. E uma das maneiras de corrigir essa aberração cromática, então, vocês estão vendo essa figura aqui abaixo, onde eu tenho uma lente, cada um dos raios estão, cada uma das cores, né, estão formando em pontos diferentes, e eu preciso minimizar, então, esse ponto focal, olhando, então, né, nesse dubleto acromático, né, que seria fazer com que o meu essa lente seja acromática. Então, aí eu tenho que usar 2 tipos de vidros que têm índice de refração diferentes para eu poder minimizar essa aberração cromática que um sistema pode ter. Então, para isso, eu preciso conhecer quais os materiais disponíveis que eu tenho e saber escolher cada um deles. Então, esse aqui é um catálogo da Schott, que é o material óptico mais usual pela sua qualidade, pela sua história, da empresa de fabricação de lentes, né? Então, vocês estão vendo aqui essa linha perpendicular, depois ela sofre um degrauzinho e depois ela vem aqui em 5,5, em 1,5,5, que é o índice de refração, né? 55, na verdade, aqui embaixo é o índice de AB, né? Que é o índice de dispersão do meu sistema, e a distância, o índice de refração está aqui, nesse eixo aqui, X, Y, né? Então, essa linha que divide os 55, tem um degrauzinho, depois sobe reto em cima, ela divide essa parte do material em flint e essa parte em BK7. Então, eu preciso saber qual é a composição desses materiais ideais para eu minimizar a aberração cromática e, logicamente, minimizo ao mesmo tempo todas as aberrações monocromáticas, os quais eu tinha citado. Então, para fazer isso, eu preciso de um software de desenho óptico, no qual eu introduzo os parâmetros iniciais do meu sistema, então eu tenho que saber ter uma ideia básica do que eu preciso, por isso que a gente usa a ótica paraxial de lentes finas para poder implementar inicialmente o meu sistema. Aí eu faço uma seleção primária do sistema óptico, então, quando eu introduzo cada um dos parâmetros, né? E, logicamente, quando eu introduzo os parâmetros, eu tenho que saber qual é o tamanho da imagem que eu vou formar, se ele vai ser captado por uma câmera CCD, ou onde ele vai ser formado, né? Então, todos esses dados eu tenho que introduzir aqui na primeira parte do meu algoritmo. Aí, depois, eu consigo fazer uma primeira seleção do meu sistema, né? Que seria um sistema preliminar, e vou para os parâmetros de otimização do meu sistema, em cima do que eu realmente preciso. Depois disso, eu faço uma avaliação da estrutura que eu tenho, e depois eu verifico se esse sistema está realmente suficientemente otimizado. Se for, eu termino o meu processo. Se não, eu executo modificações no meu sistema, faço um loop novamente e volto para a otimização dos sistemas, e então eu fico fazendo essa otimização até eu conseguir encontrar o meu sistema ideal. É isso que os softwares de desenho óptico fazem. Os softwares de desenho óptico disponíveis, né, eu comecei a trabalhar com o Code5, que é um dos softwares muito bem desenvolvidos, e trabalhei a maior parte da minha vida com isso. Existem vários softwares, mas esses 3 que eu mostro aqui são os softwares mais usuais e que a gente trabalha bem. Eu tenho um software Oslo, que a ideia básica de todos os softwares tem essa mesma configuração, onde coloco os dados, eu tenho a análise das curvas das aberrações, o sistema de análise que a gente usa, que é a função de transferência óptica, que é uma boa função para fazer análise de imagem. E o mais conhecido é o Zimax. E aí aqui eu estava trabalhando num sistema em que eu preciso simular um interferômetro, tá? Então eu preciso trabalhar com multiconfigurações,
e aí eu vou implementando, então, no meu software, todo o meu sistema e faço a análise, otimização e até chegar num ponto em comum. Tá? A partir do momento que são feitas as análises e obtém um sistema óptico ideal, então parte para os componentes ópticos. Então, aqui é uma foto que mostra todos os tipos de componentes ópticos possíveis de serem fabricados, né? Tem lentes simples, obletos, filtros, refletores, lentes cilíndricas, prismas, e aqui é um sistema óptico um pouco diferente, em que foi solicitado para fazer testes em pistões de automóveis, tá? Então, componentes ópticos têm sua variedade de tipos, né? Bom, tanto em termos de sistema óptico, eu preciso fazer com que a reflexão seja minimizada de forma que eu tenha praticamente em torno de 98%, 97% de transmissibilidade ocorrendo no meu sistema. Então, isso eu consigo fazer através da deposição de filmes finos, né? O que nós chamamos de antirreflexo, que é o AR. O AR, se a gente observar aqui, o AR que é utilizado em óculos, dá para perceber muito bem quando existe aplicação de AR e quando não, né? Então, quando não existe aplicação, a gente vê o reflexo nas lentes de óculos, e quando existe a aplicação de AR, a gente vê que praticamente não vê nenhuma reflexão na lente, né? E aí, aqui embaixo, a gente vê como é que a imagem ocorre quando existe coating de AR e quando não, né? Então, isso em sistemas ópticos, ela é muito importante, né? E aí, quem faz essa deposição são essas máquinas que são as evaporadoras, né? Que elas são máquinas que são que conseguem fazer cálculos de deposição de filmes, porque cada AR, cada filtro, tudo isso é calculado, né? E é calculado de tal forma que eu coloco extratos diferentes, de tal forma que a combinação deles vai me dar o que eu preciso. Tá? Bom, então agora eu vou falar sobre os projetos pelos quais eu passei na Opto inicialmente, né, onde eu precisei trabalhar com desenho óptico. Então, eu trabalhei a maior parte da Opto na divisão médica, e aí um dos projetos arrojados foram o microscópio cirúrgico, tanto na área oftalmológica como na área odontológica. Então, a ideia básica seria a gente conseguir desenvolver um sistema tal que eu tenha um objetivo que captura todo o meu objeto, o sistema de aumento, então aqui eu tenho um sistema de aumento discretizado, né? E depois aqui eu tenho um conjunto de prismas que faz com que toda a imagem chegue ao olho, né? E inclusive aqui temos oculares, então tudo isso é determinado via software. Né? E aqui está a equação que eu relaciono os aumentos de cada um dos elementos para um sistema discretizado de aumento. E logicamente, no sistema microscópico, eu preciso trabalhar com estereoscopia. Então, eu tenho um objeto sendo capturado por uma imagem e depois eu tenho, então, dois sistemas paralelos que permitem a estereoscopia ocular. Tá? Aí, depois disso, a gente trabalhou num sistema em que eu precisaria fazer com que ele não seja discretizado, mas que eu possa ter um zoom que varia, um sistema de magnificação que varia de 5 até 30 vezes. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar, então, com um sistema zoom na qual eu fixo a última lente. Então, nesse desenho que está aqui, o F1 é a última lente que está fixa, né? E aí eu tenho duas lentes que variam entre si e eu vou fazendo, então, de tal forma que em cada posição eu obtenha aumentos que vão de 5 até 30 vezes. Né? Então, esse foi o trabalho do microscópio partindo para um sistema
zoom. Depois, existe esse sistema que a gente denomina de retinógrafo, né? Mas no inglês é o Digital Fundus Camera. Então, o retinógrafo, na verdade, eu preciso de um sistema de iluminação, que seria esse sistema que está aqui em cima, né? Começa aqui da iluminação, e eu tenho que jogar essa iluminação por dentro. Então, vocês estão vendo essa figura aqui embaixo, eu tenho um anel aqui, que a gente chama de Dugnut of Light, que seria fazer com que eu consiga fazer com que toda a luz do meu sistema de iluminação passe, ilumine a retina, e aí, através do meu sistema óptico, que vocês estão vendo aqui na horizontal, aqui, eu consigo capturar a imagem da retina e jogo passando por dentro desse Dugnut, né? E ele chega, então, na câmera onde vai ser capturado. E aí, então, a gente obteve essas imagens que vocês estão vendo aqui embaixo, que seriam as imagens perfeitamente obtidas da retina. Um sistema óptico muito arrojado que a Opto trabalhou é o sistema de câmera de satélite da MUX, né, que foi um sistema em cooperação com a China, né, o INPE com a China, e a Opto trabalhou desenvolvendo essa parte óptica. Então, esse aqui, vocês conseguem ver a complexidade de um sistema, né? E aqui ao lado vocês estão vendo a parte mecânica sendo já montada, né? E aqui do lado as lentes que foram fabricadas para poder montar esse sistema óptico. Bom, a partir de então, ao mesmo tempo em que eu estava trabalhando na parte de desenho óptico, eu comecei também a participar um pouco mais da aplicação dos equipamentos médicos usando laser, né? Então, todo mundo sabe que, na verdade, o laser é um acrônimo de luz amplificada por emissão de radiação estimulada. Então, na realidade, quando a gente obtém o laser, eu preciso de na verdade, estou tratando de uma radiação eletromagnética coerente e colimada, né? Então, para quem trabalha com laser, sabe que a gente precisa de um meio ativo, de uma fonte de energia que dê energia ao meu meio ativo, tá? E aí, externo ao meio ativo, existe uma cavidade, né? A cavidade óptica, então, que vai fazer com que haja emissão estimulada, de forma que nós vamos obter, então, uma luz coerente e colimada, né? Então, os meios ativos de laser, eles podem ser sólidos, né? Pode ser íons terras raras, né? Semicondutores, esmeralda, pode ser líquido, que são os corantes orgânicos, né? E pode ser gás também, que são os lasers do tipo exímio, argônio, CO2, o hélio neônio. Então, na verdade, de uma maneira mais simplificada, o que acontece é quando eu coloco uma fonte de excitação, o nível de energia do estado fundamental vai para o nível estado, né? Então, aí existe uma relaxação no estado metaestável, e depois disso, então, existe um decaimento radiativo que emite a luz. Então, até esse momento é simplesmente uma emissão, e aí, quando eu uso, eu consigo desenhar uma cavidade ideal, eu consigo, então, fazer com que a minha emissão seja estimulada, né? Então, basicamente, é isso que acontece de uma forma geral em relação ao princípio de laser. E aqui eu tenho o meio ativo de estado sólido, o gás, aqui um corante e aqui um semicondutor. Bom, então daqui eu vou começar sobre o hélio neônio, que foi o laser que a Opto começou a trabalhar, né? Então, inicialmente, até hoje, a gente trabalha com um instrumento ideal para fazer alinhamento em laboratório, que é essa figurinha que está aqui, tá?
E aí a Opto trabalhou com esse tipo de laser para medidas medidas de distância sem contato, né? E também foi aplicado para detectores de alinhamento de trilho de trem, assim como localização de vagões para descarga de mineral, espessura de elementos em geral e a medição do perímetro de objetos circunferenciais, né? Em seguida, a gente começou a trabalhar com laser de diodo, que, na verdade, o laser de hélio neônio passou a ser muito caro em relação à nova evolução dos diodos. Então, aí, a própria evolução tecnológica fez com que a gente começasse a utilizar os lasers de diodo. Então, uma das aplicações com laser de diodo foi a fotocoagulação da retina, né? Que são os casos de degenerescência macular por idade, e aí, então, usou-se o laser diodo em 810 nanômetro, que é o infravermelho próximo, para poder corrigir. Então, vocês estão vendo essa imagem da retina que tem esse tipo de anomalia, e aí a pessoa vai enxergar totalmente desfocado, né? Então, esse foi uma dos projetos que a gente participou, e, logicamente, esse laser precisa ser aplicado, associado a uma lâmpada de fenda, que a lâmpada de fenda é que aplica, é o instrumento usual para aplicação do laser no tratamento de retina, e essa figura no meio que está aqui é um adaptador do laser à lâmpada de fenda. Em seguida, nós trabalhamos com laser verde, né, que foi um laser verde, é um sistema de laser DPSSL, que seria laser bombeado por estado sólido, né? Então, vocês estão vendo uma cavidade aqui, onde eu tenho um diodo em 810, o meio ativo do laser está aqui no meio aqui, dessa figura abaixo, né? Então, ele bombeia o meu cristal, que é o meio ativo de estado sólido, neodímio IAG, e aí ele emite em 1064, e ele está dentro dessa cavidade triangular, que foi uma cavidade otimizada. E aí, quando eu emito, então, esse 1064, só que eu quero que ele seja verde. Então, aqui eu tenho um dobrador de frequência, que é o KTP, né? E aí, esse dobrador de frequência, então, dobra a frequência e a gente vai ter a metade do comprimento de onda. E o output laser, o output reflector está aqui e o laser sai daqui para ser aplicado em aplicações oftalmológicas. Em seguida, a gente usou esse mesmo conceito associando, então, essa técnica do laser verde ao processo de Raman, né? Então, na verdade, nesse diagrama dá para enxergar perfeitamente que eu incido no meu meio ativo, né? 810 nanômetros, e aí eu tenho uma emissão não radiativa nesse nível. E daqui, desse nível para esse nível aqui, ocorre fônons, e então aí eu tenho a emissão de luz em 1157, né, que seria a parte que a gente precisa. E depois, então, eu uso um KTP para poder... na verdade, aqui nós usamos um LBO para poder fazer com que a frequência seja na ordem do amarelo, né? Muito bem. A partir daí, então, eu saí da Opto e comecei a trabalhar na BR Labs, que inicialmente era em Campinas. A BR Labs é um spin-off da Unicamp, o fundador é o Flávio Cruz, que é um dos professores que mais entende de laser, né? Então, na época, havia um projeto de laser de 20 segundos, que são essas duas figuras que estão aqui, tá? E aqui está a cavidade
que a cavidade é do tipo cavidade em borboleta, né? Que é bem eficiente. Aí nós trouxemos, então, a empresa para São Carlos, né? E daí eu comecei a trabalhar, então, com a parte de marcação colorida usando laser de femtosegundos, né? Que a ideia original é que o laser de femtosegundo ele faz com que a gente crie estruturas periódicas na superfície do material, né? E aí, na verdade, o que a gente acaba criando seria uma rede de difrações na ordem de nanoescala, né? Então, a maneira de eu conseguir fazer com que essas ondulações que são formadas na superfície, eles sejam otimizadas, e ela depende, então, da fluência, do comprimento de onda, da polarização, da frequência do laser, velocidade de varredura e o número de loops, para eu conseguir fazer com que haja uma marcação ideal. Tá? E aí, mostrando aqui essa figura, na verdade, uma vez que eu consigo formar essas ondulações, que são as estruturas periódicas, que nós chamamos de ripples, ou os lips, né? Então, eu consigo fazer com que incida uma dada luz e, logicamente, essa reflexão vai depender do ângulo de incidência da luz, né? Então, a periodicidade que eu consigo fazer com que formem essas ondulações vai depender do laser, da varredura, do scanner e tudo mais, para eu conseguir fazer com que haja uma situação ideal de imagens formadas, né? Então, aqui nós acabamos usando o sistema de marcação, o sistema Libra, que aqui no laboratório que a gente trabalha em parceria com a USP, o grupo de ótica, né? Que é o LIOA, que é o Laboratório de Inovação Optrônica do professor Jarbas, né? E aí, então, aqui eu tenho esse sistema que eu acoplo o scanner ao laser, de tal forma, então, que eu consigo obter essa imagem. Então, essas imagens são imagens, vocês estão vendo a escala aqui, e aí eu coloco uma luz para conseguir obter a representação do RGB. Isso aqui é um galo que a gente fez de forma estruturada, então aqui eu tenho a imagem do galo, eu estou usando aço 316, tá? E daí, cada uma das seções que vocês estão vendo aqui, então aqui são imagens tiradas no MEV, e que, então, eu secciono cada uma das partes de tal forma que eu consiga ter essa imagem colorida que vocês estão vendo aqui, e pela imagem do MEV dá para ver que cada um deles tem uma orientação diferenciada, né? Trabalhamos também com outro laser em nanosegundo, que também provoca essa definição de cores nas marcações que nós fazemos. Isso aqui é um laser de Neodymium-Yag, né? Então, a ideia do laser do Neodymium-Yag seria o princípio, na verdade, ele cria óxidos. Então, na verdade, o princípio de observação da imagem colorida é exatamente esse gráfico que está aqui embaixo, né? Então, eu tenho uma luz incidente que reflete na primeira superfície, e aí, refletindo na segunda superfície, então, essa camada de óxido está sendo formada, então, vocês estão vendo aqui os tipos de óxidos que existem, então, a qualidade, ela vai estar dependendo da espessura do óxido, da rugosidade do material, composição do óxido, e do ângulo de iluminação para obter as imagens. Então, esse aqui são as imagens obtidas em aço, né? Então, aqui vocês veem a parte colorida. Uma coisa interessante que o Neodymium-Yag, ela provoca um degradê nas imagens, né? Aqui foi um QR Code que a gente fez uma borracha, e aqui é um outro tipo de polímero. Bom, em termos de empresas, todos esses lasers que a gente está vendo, eles são muito robustos. Então, com a tecnologia, foi introduzido um laser de fibra, que, na verdade, todo o conceito de cavidade passou a ser minimizada, porque eu tenho uma fibra que ela é crescida com dopante, então eu tenho um vidro
de sílica, né, que é a sílica glass, dopado por itérbio, né, érbio, né, tem itérbio também, o érbio, que são os dopantes usuais para esse tipo de laser, e daí a cavidade ela é fechada por essas redes Bragg, né? Então, aí eu tenho toda essa parte que a gente vê em termos de laser, confinada aqui na fibra, e aí eu tenho, então, o núcleo da fibra é o meio ativo, e aí eu jogo o meu bombeamento externamente, de tal forma que eu obtenho, então, o laser sendo emitido a partir da saída desse meio ativo aqui, né? Então, aqui eu tenho, vocês observam como o sistema é minimizado e o sistema de refrigeração é a ar, né? Então, isso facilita muito o emprego desse tipo de laser em indústrias, né? E aqui, então, eu tenho um sistema em que a gente desenvolveu, né? Ele está aqui nessa parte do sistema montado. O scanner é que faz com que haja, é um galvanômetro que faz com que a gente consiga fazer os desenhos, a parte de design de sistemas que a gente quer marcar, né? Então, aqui tenho vários alumínio, aço, polímeros, cerâmica, aqui um plástico, aqui da Peugeot é um plástico. Alumínio anodizado, ele dá uma característica bem interessante. E, em termos assim, de coloração, o que mais resultado dá é o aço, né? E o aço permite fazer esses controles de cores, né? Logicamente, a definição de cores ela não é muito fácil de ser reproduzida, e nós estamos trabalhando para que coloquemos um controle de temperatura, porque percebemos que a parte de temperatura é muito importante para eu definir o tipo de cor. Bom, finalizando, só para todas as pessoas que estejam... só para encerrar esse slide, como é que a gente consegue trabalhar em termos de desenvolvimento tecnológico em empresas? Então, aqui no estado de São Paulo, a gente tem a FAPESP, que tem o PIP1 e PIP2, que é um programa excelente e que nos dá muito suporte. Na Opto, nós tivemos vários PIPs, tanto um como dois, e na BR Labs, a gente teve, na época em Campinas, já tiveram 3 PIPs, atualmente nós temos mais 3 aqui sendo encerrados. O CNPq antigamente tinha o programa RAI, que era um programa voltado para a empresa, que era excelente, que isso faz uma diferença em termos de desenvolvimento dentro da empresa, tá? FINEP continua, mas existe algumas normas para participar do FINEP, e agora nós estamos trabalhando com a Embrapi. A Embrapi tem uma unidade aqui em São Carlos, que é o IFISC, que é sob a responsabilidade do professor Vanderlei, que também é um tipo de fomento que auxilia muito as empresas. Então, hoje, a gente sabe muito bem que podemos trabalhar dentro das empresas com inovação tecnológica, usando esse tipo de financiamento de ajuda, de amparo à ciência e tecnologia. Muito bem. Então, eu agradeço a participação. O que eu gostaria de falar é muito mais do que isso. Eu espero que eu tenha conseguido passar o que eu gostaria de ter falado em tão pouco tempo e tão rapidamente. Muito obrigada. A gente agradece bastante, professora Fátima, pela palavra. Acho que foi bem motivador aí para o pessoal ver como é que a gente consegue aplicar os conceitos de física no desenvolvimento tecnológico, atuação dentro de empresas. E nessa esteira, eu vou trazer aqui a pergunta do Fernando Brito para a senhora, aqui na plataforma Zoom. Ele pergunta quais tipos de materiais que podemos utilizar para produzir filmes finos que são utilizados
na deposição dos materiais ópticos. Ele pergunta em termos de gravação, é isso? Gravação colorida? A pergunta dele foi essa. Eu acho que ele deve estar falando da parte dos coating. Então, os coatings, na verdade, você pode colocar tanto em vidros, a ideia original dos coatings é para você aumentar a transmissibilidade, se for transparente, né, se for um vidro óptico, e no caso de espelhos, então, a gente coloca, pode ser em vidros, mais uma deposição que dê praticamente 100%, que é essa ideia de espelhos, né? Ou então a gente pode colocar filmes para que dê 50% de transmissão, 50% reflexão, ou 90%, 10%, 10% e 90%, enfim, existe uma variedade de maneiras, mas na maioria das vezes a gente trabalha com vidro óptico, né? Agora, em termos de marcação, nós podemos fazer isso para vários tipos de materiais, né? De polímeros a cerâmicos, a metais, que é o nosso desafio, porque cada tipo de material, a maneira de fazer a marcação é muito diferente. Ok. Uma outra pergunta da Daniela Coutinho. Ela pergunta se existe algum produto óptico utilizando metamateriais, se já foi produzido algum componente óptico usando metamateriais. Na verdade, isso eu não sei responder, não sei. Vou ficar devendo. Uma pergunta também aí colocada pelo Albert, professor aqui do nosso programa. Ele pergunta quais são as oportunidades que as empresas como Opto ou BR Labs fornecem para estudantes de engenharia física. Então, e engenharia em geral. Sim, a Opto, hoje, como eu já saí, já fazem 6 anos, eu não sei como é que está o P&D da Opto, né? Na época que eu trabalhei, nós chegamos a ter 80 pesquisadores de todas as áreas trabalhando no P&D. Vocês teriam que entrar em contato com quem é responsável. Na BR Labs, quando nós trouxemos para São Carlos, a ideia era não acabar com a BR Labs, que a BR Labs é uma empresa tão bem constituída, e ela, na verdade, tinha duas partes, né, que seria a indústria e a parte de representação. Eu, atualmente, trabalho com a parte de representação e essa parte de representação também envolve projetos. Então, a gente faz desenvolvimento usando esses fomentos que eu acabei de citar, né? A FAPESP, através do PIP, e o Embrapi, né? E aí a nossa ideia é, através desses projetos, poder captar alunos que possam trabalhar nessa linha de desenvolvimento que a gente quer trabalhar, né? Porque a empresa, propriamente dito, não tem condições de bancar um bolsista, então a gente precisa dessas fundações, desses suportes financeiros para poder manter o desenvolvimento tecnológico e chamar novos alunos, né? Entendi. Professor, aí eu faço, para terminar aqui, eu vou colocar uma pergunta minha, que é uma curiosidade. A gente, quando estuda lá a parte de ótica, a gente vê lá o formalismo da matriz ABCD, e a gente vê que é possível você ter um conjunto de elementos ópticos, são várias matrizes, mas você poderia enxergar como uma única matriz. Sim. Aí a pergunta é, vocês têm vários componentes ópticos. É possível substituir um conjunto grande desses componentes ópticos por um único componente que desempenhe o papel que faça, que pegue a entrada e entregue a saída que vocês desejam? Se sim, qual é a desvantagem disso? Por que não se faz um componente óptico? Na verdade, isso seria o sonho de quem quer aplicar sistemas ópticos, porque barateia demais o custo. Mas na apresentação, você viu que existem as aberrações ópticas que a gente não consegue eliminar. Então, você consegue substituir 10 lentes por uma, mas a qualidade óptica cai muito.
Então, se fosse isso, por exemplo, seria muito fácil você pegar um zoom de uma máquina fotográfica, pegar uma lentezinha e sair fotografando. Então, é impossível. Se você quer qualidade ótica, é impossível fazer isso. Então, você consegue. O que a gente está tentando hoje, através desses softwares e de novos materiais, é tentar minimizar o pacote de elementos para cada tipo de aplicação, né? Mas é praticamente impossível você substituir um bloco de conjunto por uma só. Que, na verdade, teoricamente é possível, mas fisicamente isso não é possível. Mesmo quando a gente fala em sistema de iluminação, que a imagem como um todo não importa, o que importa normalmente é o tamanho do spot, né? Então, se você se preocupa com o tamanho do spot, também começa a ter que usar mais lentes e fazer essas correções. Então, seria ideal isso que você quer, mas realmente é praticamente impossível. A gente pode até trabalhar com híbridos, né? Tem gente que está trabalhando com lentes de vidros e coloca uma lente green, faz um híbrido para justamente poder minimizar a espessura total, né? Mas aí também vem a dificuldade de fabricar esses tipos de materiais, né? Então, ainda a gente trabalha com as convencionais lentes, que ainda o custo é mais barato. A gente agradece, professora, a sua presença. Esperamos, e aí vai ficar o meu apelo aqui, que a gente